Fala, minha gente, estamos chegando. Excelente tarde para você. Oi, como vai você, meu amor? Bem-vindo. Estamos com você agora e felizes, esperando esse encontro. Sabe que tem tanta coisa que acontece aqui nos instantes antes de começar que parece que a gente já estava aqui, né? É verdade. Mas agora a gente está com você e ficará junto até as 4 da tarde. Pois é, vamos juntos até as 4, trazendo muita coisa boa. Assunto bom, você sabe que tem por aqui, né? Tirar dúvidas também sobre vários temas também. E o assunto de hoje, um assunto curioso, viu, Marleide? Mas é a realidade em muitas casas. Por exemplo, alguém fez um plano, fez um projeto, não deu certo, precisou voltar para casa. Como foi que voltou para casa? Por exemplo, uma hipótese aqui. Casou. O casamento não vingou. Alguma coisa aconteceu pelo meio do caminho que precisou voltar para casa dos pais. Pense bem, um dia você teve planos, sonhos, um projeto grandioso como é casamento e família, mas precisou voltar para casa do pai e da mãe. Como foi que te receberam? Como foi essa experiência que envolve frustração e recomeço? E tem mais situações, por exemplo, tem gente que sai para estudar, tem gente que sai para viver uma vida economicamente melhor e chegou lá, deu tudo errado, voltou. Já pensou se for morar em outro país? Puxa vida. Os amigos se despedem, vai todo mundo no aeroporto. Festa de despedida, tal. E aí 1 mês, 2 meses depois, volta. Ou depois mais tempo, ele não conseguiu nada, não tem nada, enfim. Envolve, às vezes, uma vergonha social, uma vergonha interna, um sentimento de fracasso. Frustração. O que os pais pensam sobre isso? Frustração, como que a família absorve? Tem família que é ponta firme, né? É porque der e vier. Isso, eu acredito que isso, os pais mesmo de verdade, vão abraçar, vão acolher meu filho, tá tudo certo. Por mais que a pessoa esteja ali meio sentindo, ferida e tal, acredito que seja boa parte dos casos, né? Mas é claro que tem o outro lado também. E tem muita gente que deixa as coisas bem mais difíceis. Por exemplo, sai e volta como se nada tivesse acontecido. E tem gente que não vai encarar o ponto de onde saiu, tipo, sair, não volto mais. A gente tem muito que discutir sobre isso, porque é uma situação que está acontecendo agora com um monte de gente, porque a gente está usando muito. Verdade, gente que sai de um emprego, sabe o que eu pensei? Vou embora disso aqui, não quero mais trabalhar nesse lugar, vai embora. Depois não encontra nada melhor, manda currículo de novo. Pode acontecer, minha gente. Mas eu pensando até nessa realidade. Então, não cospe pra cima, que pode cair de volta. Mas pensando nessa realidade que o pastor Aleixo comentou aqui, né? Sai e aí o orgulho, né? Não quer deixar voltar para casa e aí nessa de ir para outra cidade longe, né? Ou mesmo o país, aí acaba começando a viver uma situação bem difícil, falta de dinheiro, acaba indo morar nas ruas, né? Que é uma realidade que acontece. E aí quando a família liga, não, tá tudo bem, tá tudo certo. E aí não quer demonstrar, né? E vai sofrendo. E quando é outro país, então? Puxa vida. Quem vai nos conosco ajudar hoje? Pode falar, Binão, pode falar. Então tá. Quem vai nos ajudar hoje aqui? Fabrícia Porto. Ela que já é de casa, viu? Psicóloga e analista de comportamento. Quando fala analista de comportamento, confesso que já dá até aquele Já dá uma arrumadinha na postura. Aquela arrumadinha aqui, porque ela tá me observando, né? Quais são as conclusões que ela vai tirando. Eu esqueço. Creio que é tarde demais. Já era, né? Já era. Das vezes que ela esteve aqui no programa observando, né? Não, aí você pensa assim, a Fabrícia tá ali, uma pessoa te avaliando. Você não pensa em quantos milhares ali pensando, fazendo leitura da gente. Pois é, achar que a gente pode controlar o pensamento de alguém sobre nós é a nossa ilusão predileta. Exatamente. Mas as pessoas pensam o que quiser. Eu escolhi pensar que todo mundo pensa bem de mim. Boa, é isso aí. Eu foco nelas, por isso que eu entro chamando meus amores. Eu acho que eu chamaria todo mundo de meus amores se eu não pensasse com muito amor que quem está me vendo me ama. Mas tem um que eu sei que ama a gente. Ele ama. Ele nos ama. E a gente o ama também. Sim, quem é? Muito amado. É o Lucas. Lucas Nascimento, vem com o hashtag de hoje, já mandou um beijo pra cá. Já mandei um beijo rapidinho. Boa tarde pra vocês, meus amigos. Os meninos deram uma encurvada pra trás assim, ó. Opa, desviou, pegou. Eu guardei, Lucas. Como quiser. Boa tarde pra você. Ó, um beijo pra você também de casa, tá bom? Mas olha, muito bom estar juntinho com vocês. Fabrício, é sempre muito bom estar com você, amiga também juntinha com a gente. Pessoal, é o seguinte, eu vou adiantar o que eu vou tratar hoje aqui no hashtag, eu vou falar sobre incêndio, porque em Brasília, então no Parque Nacional de lá, 20% do parque já está incendiado, já pegou fogo por ali, o Corpo de Bombeiros já está trabalhando com relação a isso, mas aí já tem o indício de que seja criminoso tudo que aconteceu. Não foi todo ainda apagado o fogo por lá, mas
boa parte já conseguiram controlar. Mas é uma tristeza com relação a isso. Hoje de manhã, quando eu estava saindo de casa, eu vi ainda tinha uma certa névoa, não sabia se era uma névoa, uma neblina, mas ainda se tratava de queimada também. A gente vai falar sobre isso aqui no hashtag. Eu vou falar também, pessoal, sobre a umidade do ar, que também tem prejudicado boa parte do país. Então, agora mesmo estava lendo sobre isso, que foi falar 244 cidades estão equivalentes ao deserto do Saara. Pois é, eu vi isso. Então, vou trazer um pouco sobre essa explicação, sobre o que eles disseram, estava conferindo agora mesmo por aqui. E também vou falar sobre o aeroporto de Guarulhos. Nos últimos dias teve um certo problema com o GPS por lá, então alguns voos foram cancelados, outros atrasados. Então a Anatel ela foi atrás para tentar encontrar o porquê e já tem uma certa explicação do porquê essa dificuldade com relação ao GPS ali naquela região. Agora imagina, um aeroporto internacional como São Paulo. Uma magnitude dessa, né? O fluxo ali, tendo que parar por conta de uma torre de controle, mas daqui a pouquinho eu falo sobre isso. Mas uma torre de controle diz muito, né, para o sistema de voo. Vamos para a nossa pausa rápida, já voltamos, porque tem muita coisa boa para ser dita ainda no programa de hoje. De volta aqui no seu Entre Família, esse intervalo é sempre muito rápido, dá tempo nem de beber água, viu? Só se está do lado do copinho para você tomar aí, pronto, continuar com a gente aqui. Ou se já pegar e tomar. Boa, assim no ar mesmo. Todo mundo sabe que a gente toma água. Isso. Né? Vamos lá, fica um incentivo para você. Aí, ó. Aí não se engasga. Ô, não pode pastor se engasgar, na Aleixo, verdade, de onde vem né? a história do Tintim Saúde? Pode, cor de crente? Não, né? Mas acho que não morre também. Pra que não que há uma condenação Pra que também, não né? há nenhuma condenação nisso? Não, mas se tiver, não me Tintim conta, pra porque eu não você. sei. Tipo, você Porque a acha que gente vai não bater sabe. um copo no outro e vai saúde, mas dentro do copo tem um refrigerante. De onde isso vem? Vai que tem uma história meio esquisita, né? Vixe, Pois é, só que quem não bebe água fica feio muito rápido. Às vezes é Por no isso mesmo que nós dia. somos lindos. lindo demais aqui, ó. Secando Deixa o eu copo. beber porque não dá pra lutar a favor da Contra a natureza. natureza. Verdade, a pergunta do dia, né? Vamos lá. Para você interagir com a gente. O assunto que a gente chegou agora, então, ó, o assunto que a gente está conversando aqui, vai começar a conversar, na verdade, é sobre quando o filho, a filha, sai de casa, né? Ou para casar, ou para tentar a vida trabalhando em outra cidade, outro estado, outro país, e algo dá errado, e aí precisa voltar para a casa dos pais. Né? Volta com aquele sentimento de frustração, não deu certo, ou muitos o orgulho nem deixa voltar para casa e vive situações terríveis. Mas para você compartilhar com a gente aqui, ó, conta pra gente, você já foi acolhido quando deu algo errado aí na sua vida e precisou recomeçar? Compartilha com a gente algum recomeço aí, você precisou da ajuda, precisou ser acolhido. Conta pra gente, compartilha aqui, viu? Sonhos frustrados e algo mais. 129, Darleide. 824, é o 315. 0249. As definições de abandono foram reconfiguradas. Mas eu tava com... Quando você falou algo que eu saí de casa, vai dar errado, eu olhei pra esse copo aqui, eu acho que vai dar errado. Eu também tava pensando nisso. Eu tô aqui, agora que eu tô alongando o abdômen, que tava no nível de tensão com essa mão passando em cima do copo ali. Eu falei, vai voar. Não, Isso o não bom é uma cena pro Abinal viver. Não. O bom é que se eu me molhasse, eles já iriam ver o porquê que eu estaria molhado aqui, né? As calças Já iriam molhadas. entender. Aí iriam entender. Mas que a gente não ia deixar passar cegado. Não. Não, né? Então tá bom, viu? A gente, né? A gente. Não é, Darlene? Ó, Nada, não fala nada. Eu não esperava que ele fizesse jogral comigo. 12, 12 o quê? é que a água 9. parou aqui, ó, e eu tinha que... mas até eu reconfigurar. Darlene, vai lá. Vem aí. Vem aí o quê? O que vem aí? só, O que Não, que hoje vem? hoje ela... Vem aí, joga pra mim, joga pra cá. Eu vou pegar. Ele não jogou pra mim? Tá bom. Isso, Roda a vamos. vinheta, vem aí o hashtag. Sem poesia. Se salvou. Pessoal, eu quero começar falando um pouco sobre... Você sei como tá geralmente as queimadas, porém a gente tá percebendo uma névoa. Eu tenho uma foto, inclusive, poder mostrar para vocês, que eu tirei hoje mesmo, quando eu tava saindo um pouco de casa. Eu saí, observei, parecia que era uma certa neblina, mas aí eu fui até... Pode colocar na tela a foto. Isso, a primeira sobre queimadas. E tem uma certa foto que eu tirei, aqui, ó, foi em casa. Eu observei e falei, uma neblina por ali. Só que tinha certo cinza, um certo laranja por aí. Na outra foto que tinha,
um certo laranja. Eu fui tentar investigar um pouquinho, para tentar saber um pouco isso, aí eu comecei a ver alguns sites de meteorologia, sobre o tempo, falando um pouco sobre isso, que sim, ainda muitas cidades ao amanhecer ainda tem uma certa faixa de fumaça com relação a queimadas, e não precisamente uma queimada naquela cidade, mas ainda a queimada que estava num certo lugar, ela vem viajando com a força, lógico, o vento está chegando em algumas cidades. Isso aconteceu também em Brasília, pessoal, porque o incêndio por lá tomou conta da Floresta Nacional. Isso começou por ontem também. O Corpo de Bombeiros já está trabalhando nisso, no combate às chamas. O que tem dito é o seguinte, já tem informações de que o fogo ele diminuiu, mas não pode dizer que foi totalmente controlado. Por lá, pessoal, cerca de 20% da área total da floresta ela foi queimada. A informação foi confirmada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. A suspeita é que o incêndio tenha sido criminoso. A Polícia Federal até investiga o caso justamente por conta disso, de que não se trata naturalmente, aconteceu ali que pegou fogo, alguém deve ter ateado. O parque ele foi fechado por conta dos incêndios. Entre as áreas afetadas estão as nascentes de águas que são bem importantes para o abastecimento do próprio DF. Então fica uma certa atenção por conta disso. A gente já falou isso aqui no hashtag por outras vezes e outras regiões que também vêm sofrendo por conta das queimadas. E nesse caso em Brasília, até um pouco triste. A cidade recentemente já amanheceu também com uma névoa. Na verdade, não se tratava de uma névoa, se tratava de queimada. Então já a relação do ar, inclusive, que eles estão falando que muita gente tem preferido utilizar máscara agora. Às vezes guardou um pouquinho aquela caixinha que utilizava durante a pandemia, agora está voltando a utilizar por conta do ar. Eu estava até comentando com vocês que um pouquinho antes aqui de entrar no ar, eu estava lendo uma outra informação que tinha acabado de sair, falando um pouco sobre a umidade do ar. Isso é o seguinte, mais de 200 cidades do Brasil têm umidade menor ou igual à verificada no deserto do Saara. Isso é que foi verificado. Eu peguei e já frisei aqui uma certa informação que é o seguinte, quando a gente fala sobre o ar, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, a faixa de umidade ideal para o organismo humano, ela fica entre 40% e 70%. Quando essa taxa ela acaba caindo para 30%, já se configura uma situação de alerta. Eu também trouxe alguns exemplos aqui do que se diz sobre algumas cidades aqui do Brasil. A primeira informação que trouxeram foi Barretos, com 7%. Tem também Goiânia, com 7%. Lusiânia, com 7%. Então tem essa recomendação, que é da OMS, e a gente encontra um pouco da realidade. E por conta disso, o INMET, ele emitiu um alerta de aviso de vermelho para alguns sinais, como Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, o próprio Distrito Federal, né? Por conta da umidade abaixo de 12%. E também tem um sinal amarelo por conta disso, por conta de algumas cidades que estão abaixo de 30%. Então a gente vê a recomendação, a gente percebe um pouco a importância que vocês estão tomando água no começo, mas um certo alerta com relação a isso. E cuidar o tempo todo. Uma vez que a gente tem consciência disso, já sabe que algumas doenças são típicas de um ar seco, né? Vide quem está falando assim, parecendo o Pato Donald. Mas é muita gente. Tem muita gente agora com muita coisa afetada. A doutora Viviane estava essa semana aqui e ela falando de que a gente gasta mais de que 1 litro de água. Meio de saliva, para produzir saliva. E tem, já vi dados de que 700 ml é na troca, na respiração. A umidade da respiração. Então, pensar num clima seco como esse e não pensar em água é fatal, né? E o importante também, a gente até vê muitas pessoas fazendo isso em casa, eu fiz isso também, bacias com água dentro de casa, né, no quarto, onde você está dormindo aí, manter uma bacia com água, panos úmidos também, né? Às vezes eu encharco uma toalha, deixo meio penduradinha lá, amanhece seca praticamente, encharcada, amanhece seca de tão seco, né, que está o ar. Então vale a pena fazer algumas coisas aí, ou comprar um umidificador também, né, para manter em casa ali, para ajudar. O morar cercado de natureza também ajuda. Também ajuda. Pergunta se eu penduro toalha. Não penduro, eu abro a janela, tem árvore lá fora. E você que tem um cachorrinho, cozinha uma batata e entrega para ele. Também. Cachorro sofre demais, cachorro sofre demais com o clima seco. Aí ele come uma ração seca que faz o efeito contrário do que a comida faz no nosso corpo. Que a nossa comida entrega hidratação. A ração totalmente seca, ela tira a hidratação, porque ele exige água para ser. Então, dar uma comidinha para ele boa para cachorro ajuda o cachorro a se hidratar bastante também. Boa.
Eu estava domingo passando pela rodovia Presidente Dutra e eu vi uma queimada gigantesca. É uma área muito grande assim, o fogo bem perto da estrada. E o nosso comentário no carro é: não está só na televisão, elas estão por toda parte e extremamente perigosas. Faz um dano para muita coisa, muita coisa. Eu vi até um vídeo, uma pessoa tentando avançar, não era necessariamente por aqui na Dutra, enfim, ela tentando avançar nessa área, o fogo estava bem próximo da rodovia, mas visibilidade zero. Seguia bem devagar por ali, mas a fumaça tomando conta da pista ali, alguns carros parando ao lado do fogo, aí outro perigo também, e alguns tentando sair. A pessoa narrando aquilo e se viu o desespero por conta daquilo. Aconteceu na região ali de Ribeirão Preto, alguns casos por lá também. Então era desesperador escutar só a pessoa narrando o que estava acontecendo, gravando. Imagina estando ali. E fica mais uma vez aquele pedido, parece ser coisa boba, mas sim, tem muita gente que faz queimadas, né? Junta o matinho no fundo do quintal ali, vai queimar, tal. Gente, vamos evitar isso, por favor, principalmente nessa época de seca, né? Sim, isso pode espalhar e tomar grandes proporções aí também. Pessoal, agora mudando um pouco de notícia, fiscais da Agência Nacional de Telecomunicações fizeram buscas pela fonte de interferência que afeta o GPS do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Alguns voos registraram atrasos e também cancelamento. Os fiscais localizaram uma torre de celular na região central da capital, suspeita de ser a fonte da interferência. Depois dessa busca, o aeroporto informou que o sinal de GPS foi normalizado. E segundo as companhias, os clientes que foram prejudicados estão recebendo a assistência necessária e serão reacomodados em outros voos. Agora imagina só, um aeroporto da dimensão do Internacional de São Paulo, de Guarulhos ali, tantos voos durante o dia, sofrer por conta disso. E lógico, o sinal de GPS é totalmente importante. Então algumas companhias decidiram não tirar o avião ali do pátio, sair do finger, para poder sair para a viagem. Lógico, com total segurança, mas por conta disso. Então a investigação em si diz que é uma torre que estava no centro de São Paulo de telefonia, que foi instalada por ali, até então sem a autorização devida, mas que estava causando esse impacto com relação aos voos ali no aeroporto. Já foi retirada e a pesquisa ainda, o estudo por conta disso, continua a investigação. Você já pode evitar essas notícias, porque eu que viajo muito, a gente viaja muito, né? Tem um avião que cai, um acidente, um negócio, ainda vem uma torre de... Vamos, próxima notícia, Dá até um Lucas. friozinho na barriga. Nesse caso, eles encontraram uma torre, então tá tudo certo. E um pouco Mas, assim, encontraram. até você dar a notícia toda, eu falei assim, o que vem? O que aconteceu? Mas pode ressaltar também que por causa disso, muitas companhias aéreas decidiram nem arriscar decolar. É mais seguro. O índice de segurança, o padrão de segurança aeroviário é sempre muito grande. Muito bom. Acabou-se por hoje? Acabou por hoje. Por hoje é isso, pessoal. Até mais, hein? Tchau, tchau. Mais. Valeu, Luquinha. Valeu, Lucas. Obrigada. Vamos nos hidratar. Pergunta do dia, então, mais uma vez para você responder pelo nosso WhatsApp 983150249. Você lida com alguma frustração de ter voltado ao lugar de onde você partiu um dia, cheio de sonhos, cheio de vontades, eu vou realizar, vou fazer acontecer, agora é a minha vida. Precisou voltar por alguma circunstância difícil, você teve que, às vezes, engolir o orgulho. E o que estava para receber? Como é que você recebeu? Você disse, vem, aqui você tem sempre seu pai e sua mãe. Eu até me lembrei de uma situação, meninos, que já houve tempo, pelo menos com mais frequência, que se diz assim, filho meu, quando casa, não volta para casa. Ou, se ficar grávida sem ter casado, não mora mais aqui. Expulsava, mandava de ir embora. Tem uns casos assim. E no caso de receber de volta, como é a sua história? 983-1502-49. A gente conversa mais sobre isso daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. Até já. Bem-vindos, amores! Ó, nós aqui outra vez, Entre Família. Bem-vindos. Frase da semana. Como é que foi? A frase da aqui outra vez. Não, mas pode ser a musiquinha. Quer que eu cante? Vai. Ó, nós aqui outra vez. Até eu aprendi. Não é do meu tempo, mas eu aprendi. Bonitinha. É muito bonitinha. Então, meus amores, nós vamos continuar aqui essa nossa conversa e é muito bom ter você com a gente. Já mandou a sua interação no 983-1502-49? Eu já posso ir buscar a nossa convidada de hoje? Vou ali buscar a Patrícia Porto para a gente falar. Fabrícia. É Patrícia e Fabrícia, ela já se acostumou. Perdão, querida. Mas bem-vinda. Olha que cor linda no vídeo. Gente,
Aqui, fique à Fabrícia. vontade. Bem-vinda, Por Fabrícia. gentileza. Já é de casa, né, Fabrícia? Já, totalmente. Ah, É um ambiente que eu vou e volto. E volto sempre muito mais bem recebida, né? Já que é o nosso tema é se vou e volto, aqui eu sempre quero voltar. pronto. Tá certo? A casa é sua. É O que dizer toda desse nossa. ir e voltar, Fabrícia? Gera muita frustração para quem idealizou, para quem sonhou, para quem quis muito e não deu certo por lá para voltar para casa. Por onde você identifica essa dor? Na verdade, assim, existem diversos fatores, né? Mas quando você sai de casa, muitas coisas mudam. As suas expectativas, os seus interesses, os seus hábitos pessoais. Então, voltar já é difícil, porque dificilmente você se encaixa de novo naquele ambiente, né? Por mais acolhedor que possa ser. E tem a questão da frustração de fato, porque quando eu saio, eu tenho uma expectativa, né? De ser algo muito melhor, porque entre a situação, né, o meu desejo, que é os meus sentimentos diante da situação, e tem a realidade, que muitas vezes as pessoas não pensam na realidade, nas consequências possíveis da saída. E aí a retomada é frustrante porque não aconteceu, eu não medi esses norteadores da saída, né? E existe uma diferença, né, de você sair, dependendo da fase da vida que você sai e o que vai fazer também, né? Exato. Quando você sai para um relacionamento, as coisas são mais complexas e exige mais de quem está recebendo, né? Sim. Na verdade, assim, se você sai para um relacionamento, é uma expectativa mais daquela nova família. Então, você cria aquele novo ambiente. Eu vejo muito minhas pacientes no consultório falando assim: agora que eu casei, eu como o que eu quiser. Então, é nos pequenos detalhes, né? E normalmente é alimentação infantil, mas enfim, né? Só as besteiras que na casa dos pais normalmente não tem, é um outro hábito. Então, são nesses pequenos detalhes que é complicado. Então, por exemplo, né, nós comentamos, você comentou no início, sobre um divórcio, por exemplo. Então já tem a frustração do divórcio, de toda essa quebra da família e voltar para um outro ambiente. E muitas vezes a outra família também não quer os pais, porque existem sim pais que não querem receber de volta esses filhos, né? Então, assim, é bem complicado. Agora, por exemplo, pegar pessoas que vão morar fora do Brasil e que vão com outra expectativa mais distante. Também é difícil, porque se tiver que voltar, não quer. Então, eu tenho alguns pacientes que moram nos Estados Unidos ou em outros países que são brasileiros, eles lutam muito para dar certo, porque eles não querem voltar. Até porque foi feito um investimento muito grande, né? Emocional, familiar, de deixar um país e ir para outro lugar. Eu estou pensando aqui nos pais que mandam filhos para os colégios internos, que é muito comum no meio adventista em especial. E eu lembro que a minha filha, quando ela foi estudar, ela tinha 15 anos, foi estudar fora. Quando ela se forma, ainda não estava casada, ela falou assim: mami, já pensou se eu não estivesse para casar? Eu ia ter que voltar a morar com vocês, até engatar, trabalhar, enfim. E ela falou assim: vai ser muito diferente, porque foram muitos anos ela administrando a própria vida ali, ainda enquanto estudante, e a gente à distância maiormente, né? Então, até quem sai não é por frustração. Vou voltar para casa porque vou voltar para casa, né? Se ela não tivesse casado. Mas assim, conviver com os pais, as regras da casa, as regras dos pais, o jeito de lidar com a vida muda completamente. Então, tem luto que você precisa encarar, que mudou, fechou um ciclo, tem que voltar. Enfim, é muita coisa para a gente administrar internamente também, né? Para também saber lidar com os internos do outro. É o processo, né? Da saída e o processo da retomada, né? Agora, também é importante a gente pensar o seguinte: muitos adolescentes, por conta do conflito interno com a família, querem sair de casa. Eu quero sair, não suporto mais minha mãe e meu pai, não suporto mais algumas regras que existem, que é um conflito muito grande, né? A gente deixa isso para um próximo programa. Mas é um conflito gigantesco. E aí, essa emoção de sair pela emoção, de querer sair, é um problema também. Porque você não está respaldado numa situação real, que vai fazer sentido. E muitas vezes isso acontece. Existe alguma situação onde é melhor mandar voltar para onde estava? Vou dar um exemplo.
É uma pessoa que eu conheço, o filho dela casou. E num conflito que ela teve com a esposa, ele foi para casa da mãe. A mãe falou, pode voltar para sua casa. Para assumir responsabilidade. Você não mora aqui, pode voltar lá para sua casa, não é aqui que você vai. Então, por exemplo, nesse exemplo de um adolescente que tende a sair e a sua hora falar, não, você não vai sair. Ou em algum momento volte para onde você estava. Sim, na verdade a gente está falando em uma resposta consciente, né? E isso está na base dos pais, ter uma orientação, uma base consciente. Então, o filho está na emoção, os pais também não podem estar na emoção. Vai mesmo, não volta mais, etc. Né? A resposta tem que ser consciente. Olha, calma, vamos resolver o que está acontecendo. Você não vai sair. Né? Não é assim que a gente resolve o problema. Ou quando quer voltar para casa, rolou uma briga dentro do casal e aí ele liga, mãe, vou para casa porque rolou uma briga aqui. Não dá certo, porque se os pais acolhem todas as vezes que tiver uma briga, ele vai voltar para casa dos pais. Aí e quando vai resolver, chegou né? lá, a mãe não estava porque foi para casa da avó. É de geração para geração. Não, eu até pensando nesse contexto todo, né, essa frustração de voltar e tal, eu penso, até quando eu saí de onde eu morava, isso em 2007, Darleide. Era um neném. Era um neném ainda. Eu lembro que quando eu fui, né, sair de casa para trabalhar na Novo Tempo, na rádio, em Florianópolis, foi feita aquela despedida, aquela coisa toda, né, mas eu naquela... recebendo aquela despedida, mas ao mesmo tempo já pensando, e se não der certo? Né? E se eu ficar pouco tempo lá, não gostarem de mim? A gente fica pensando aquilo, né? Der errado, eu tenho que voltar, poxa, todo mundo, né, me parabenizando, me incentivando, dizendo que vai dar certo, mas eu pensando lá dentro de mim, e se não der certo, né? E eu voltar, com que cara que eu vou voltar? Então a gente já sai muitas vezes pensando isso, né? O não dá certo. E aí acredito que é onde muitos, às vezes, ficam em situações difíceis para não querer voltar, para não passar por algumas situações, né? Mas, gente, a gente vai conversar agora com alguém que viveu essa realidade que a gente está conversando aqui. Ele que é atleta profissional desde a sua adolescência, atleta profissional, ele teve uma oportunidade rara de sair até mesmo do país para jogar em outro time. A gente conversa agora, vou deixar ele contar um pouquinho da história dele para a gente conhecer um pouco melhor. É o Sindivan Júnior. Já aparece aqui com a gente, Sindivan Júnior. Vamos ver se ele... Aê, boa tarde, Sindivan, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Graças a Deus, tudo jóia. Sindivan, conta pra gente um pouquinho da sua história, da sua trajetória. Jogador, né, atleta profissional, desde a adolescência, recebeu uma oportunidade para sair do país, para poder jogar. E como é que foi tudo isso na sua vida? E teve um momento de voltar também? Como é que foi? Boa tarde a todos. Meus 17 anos, 16 para 17 anos, eu tive a oportunidade de fazer uma viagem para Portugal. Jogava em um clube aqui em Salvador, o observador me olhou, e eu tive a oportunidade de fazer um teste e assinar um contrato com esse clube. Uhum. O nome do clube é Boa Vista. Aí, assinei meu primeiro contrato, fiquei lá 2 anos e meio. Foi no final de 2016 para 2017 e voltei 2019. Uhum. E quando eu pensei que estava mais dando certo, foi que começaram as frustrações. Aí eu não queria não desistir. Uhum. Levei minha família para lá também. Uhum. E aí fica na cabeça, né? O que é que a gente faz? Como é que a gente vai fazer para ficar? Ou se a gente vai continuar aqui? Uhum. Aí a gente segurou, foi tentando. Até tentei exercer outra profissão. Foi na área da barbearia. Aí fiquei um tempo lá com aquele orgulho, né? Uhum. De... Poxa, deu errado, a gente veio, deu errado, vamos tentar que vai dar certo. Uhum. E a gente tentou, até que chegou uma fase que não deu mais e a gente teve que recomeçar, né? Então, foi todo um sonho, né? Um planejamento de todo garoto que começa a jogar quer, né? Crescer no time, crescer nessa carreira aí profissional. E aí, a princípio, tudo dando certo, foi para outro país.
E aí a gente sabe, às vezes vem contrato daqui, dali, de outro time, mas ao invés de continuar, né, nessa crescente, teve um momento em que parou e aí não deu certo, mas você tentou ainda continuar por lá em outra área, trabalhando em barbearia, é isso? E como é que foi tudo isso lá para a sua família também, que estava te acompanhando, o apoio, o incentivo, como é que foi? Normalmente, quando a gente... eu sou uma pessoa, até hoje, um pouco muito orgulhosa. Não quis transparecer, né? Sempre falava que estava tudo certo, que estava tudo bem com minha mãe, com meu pai. E ao decorrer, já foi esvaindo já para meu pai, até por um olhar, minha mãe, que sempre me conheceu bem, por olhar, já perguntava por que eu estava com essa cara e tal. Aí a gente foi conversando, eu fui explicando o que estava acontecendo. Mas sempre mantive o pé no chão lá. Não estava querendo sair de lá de forma nenhuma. Queria continuar, não só por mim, não só pelo orgulho, mas sim por minha família também. Mas chegou esse retorno? E esse retorno, como é que foi? É frustrante, né? A gente volta bem frustrado. A gente volta com muita saudade dos nossos familiares que a gente consegue... matar quando a gente volta, né? Que a gente sente muito. Mas quem tem esse prazer ou desprazer de voltar é muito frustrante. Mas hoje você está no Brasil mesmo, né? Feliz no Brasil, com a sua família, seguindo a sua carreira. Em que área você atua hoje? Barbearia mesmo? Eu sou barbeiro, mas jogo futebol amador. Continuo jogando futebol ainda, mas não profissional mais. Legal. Jogo mais futebol amador. Maravilha. E feliz da vida, né? Tudo que aconteceu quando eu era mais novo serviu para me deixar mais casca grossa, né? Com certeza. Tudo que acontece tem um motivo, tem um porquê. Deus sabe de todas as coisas, às vezes até um livramento, né? Então, cabeça para frente e só agradecer a Deus por tudo. Verdade, é isso, erguer a cabeça e vamos que vamos, Deus no controle, Deus à frente de tudo, né? Obrigado, meu amigo, Deus continue te abençoando sempre, Deus continue guiando sua vida, sua família. Obrigado por esse tempinho dedicado para a gente conversar aqui também. Obrigado, eu que agradeço. Valeu. Tá aí, vou voltando aqui para a gente continuar nessa conversa. Então, foi um momento na vida dele, do Sindivan, em que veio, né, essa frustração, não deu certo, mas eu não quero mostrar para a família que não deu certo. Eu vou continuar tentando de outras formas aqui, até que alguma coisa vingue, dê certo, vire, para poder não voltar, né? Mas chegou o momento dele ter que voltar. Sim, sabe do que você falou um pouquinho agora e o que ele colocou, acho que é importante a gente pensar em tomada de decisão. Porque nós temos uma tomada de decisão naquele momento de sair e de voltar. Só que só nesses dois momentos, não, em diversos outros momentos, para fazer dar certo, para tentar fazer dar certo, né? E as coisas irem acontecendo. Então, são diversos momentos dessa tomada de decisão. E nessa tomada de decisão, vai ter sim pensamentos bons, que vão te impulsionar, motivacionais, e aqueles que vão dizer que medo, será que vai dar certo, né? Essa sensação ruim também. Então, sim, vai ter esses dois momentos em diversas situações. A gente pega um casamento, as pessoas que saem para outro lugar. Então, tem diversos momentos que você pensa assim, né? No sim ou no não, no sair ou ficar, no manter ou mudar de opinião. Então, o que faz você tomar as decisões? São os meus conceitos morais, são os meus ideais, aquilo que eu busco, os meus desejos, a conversa com a família para dar esse suporte, esse apoio. Então, tem muitas decisões que não dá para ser tomadas sozinho. Tem muita gente envolvida, tem outras pessoas nesse caminho. Então, conversar junto com a família, eu acho que isso é muito importante. Porque são decisões que eu brinco que não é comprar um pão na padaria. São decisões impactantes. Então, não dá para ser de uma hora para outra. Que nem ele mesmo colocou, ele insistiu.
em diversos momentos, Tem né? uma perseverança, né? Tem uma garra, tem uma vontade. Porque às vezes também você desiste e volta para casa da mamãe no primeiro desafio. Então você pode chamar isso de teimosia. Ah, fulano é muito teimoso. Às vezes a vida vai exigir que você seja teimoso mesmo. É isso que eu quero, é nisso que eu acredito. Eu vou buscar naquilo que eu possa fazer para mudar a situação, para recomeçar, sem fazer disso o orgulho em si. Ah, não voltou porque é orgulhoso, não quer dar o braço a torcer. Não, não é uma questão de dar o braço a torcer. Eu quero vencer, eu quero fazer diferente. Falar em vencer. E no casamento é uma luta. Se a gente não se põe à disposição para viver o casamento de verdade, com amor, sabendo que não vai retroceder, que não vai voltar atrás, é você considerar o que está às suas mãos para ser feito em prol de viver bem, viver feliz. E aí nós nos unimos aqui na Novo Tempo para oferecer a você mais uma oportunidade de você cuidar do seu casamento. Porque, imagina, o que o homem e o que a mulher pensam, em algum momento precisa se encontrar para se afinar e ter um destino feliz. E aí nós preparamos o Felizes para Sempre, não foi, Aleixo? Exatamente. E olha só, quantas coisas aconteceram que não precisariam acontecer se a gente soubesse uma coisinha. Uma vez, Darlete, falando disso, eu estava oferecendo um material como esse para uma pessoa lá no sul do país. Nunca vou esquecer. Só que eu estava assim, sabe quando você está no nível... Aí ele falou, não quero. Como é o nível? O Darlete não passa por isso. Os outros é que passam comigo. Aí ele falou assim, aí eu ofereci o material e falou, não quero. Eu falei assim, então diga mais alto que você não quer. E ficou assim, porque um dia você vai estar na frente do Deus do Universo e ele vai perguntar se eu vim aqui na sua casa entregar isso aqui. Você falou isso? Falei. E aí você vai ter que dizer que você não quis. Então eu quero que você repita aí, eu não quero, porque eu vou embora deixando essa responsabilidade só com você, eu vou falar com o seu vizinho. Aí eu fui falar com o vizinho. Quando eu saí, ele estava parado no portão lá, com a cabeça inchada, pensando assim que eu tinha zoado com ele, ou se eu falei sério. Ele falou, você falou sério? Eu falei, claro que eu falei. Como é sério agora? Por exemplo, alguém diz para você assim, olha, tem um curso chamado Felizes para Sempre. Aí eu falo, mas eu sou infeliz e quero apostar em outra coisa. Lá, um dia Deus vai perguntar, você assistiu o Entre Família aquele dia? A Darlete falou? Falou. E aí, Abinal? Tem que fazer o quê? Pega o celular agora. Manda mensagem agora no 12982000062, tá bom? Manda a frase Felizes para Sempre e você vai receber agora no seu celular. E aí, ó, quando Deus te perguntar, você vai dizer, Senhor, tá aqui, ó. Eu fiz tudo que eu certinho, pude. fiz tudo que eu pude. É isso aí, faça É tudo isso. que você pode. Se você não está infeliz agora, não corra o risco de ficar. Deus o livre. Ai, meu casamento tá ótimo. Pode ficar melhor. Exatamente. Com certeza. Repete, então, o nosso número tá aí para você. 12982000062 é o WhatsApp da Esperança, nossa instrutora bíblica virtual, a primeira do mundo, viu? Primeira instrutora bíblica virtual do mundo. E é nossa, da Novo Tempo, Olha, para todos. Gente, a Novo Tempo, ela desponta, assim, né? A Igreja Adventista desponta. Deixa eu contar. O primeiro programa evangélico do Brasil. De rádio. Evangélico de rádio no Brasil, Voz da Esperança. Voz da Profecia. Voz da Profecia que não deixa de ser esperança. Claro. E nós temos também o primeiro programa evangélico da televisão, que é o Fé para Hoje, nos dias atuais, apresentado pelo pastor Robson Aleixo. Imagina, rádio e televisão, nós fomos pioneiros e agora pioneiros também no estudo da Bíblia virtualmente e esse curso que é para casais. Lembrando para você um detalhe muito importante, tem tema para a mulher, temas específicos para a esposa e temas específicos para o marido. Legal, né, Fabrícia? Porque Muito. há necessidades diferentes e aí nós pensamos em tudo isso. Basta você mandar uma mensagem agora no 12982000062. Vai chegar para você um link e você já começa a estudar. É diferente dos outros estudos que a gente compartilha com você ao fazer o cadastro, mandar pelo correio, passa algum tempo até você receber, depois você devolve para a gente o estudo todo feito para você receber um certificado. Esse é na hora e vai ter certificado também para o casal ao final. Mas você já começa a fazer hoje, minha gente. Marque esse encontro para ser feliz para sempre. 982000062. Tem interação já? Eita! Tem gente chegando por aqui, vamos Coisa saber boa. o que está rolando lá do outro lado, né? Do outro lado da telinha, cadê? Vai chegar aqui a qualquer momento. Chegou, quem é?
A Maíra Paz. Já precisei recomeçar muitas vezes. É muito frustrante desistir de um sonho, ainda mais quando já se tem 35 anos. Mudei de cidade, onde estava cursando minha primeira graduação, e vim para outra cidade, onde não tem o meu curso presencial, só EAD. Às vezes, penso que não tomei a melhor decisão, mas vim por conta do meu casamento. Estava longe do meu esposo, com 2 filhos pequenos, 2 filhas, pequenas. Ainda me pergunto se agi de forma correta. E aí, Fabrícia? Olha que legal, aí a gente vê de novo a questão da tomada de decisão, né? Acho que esse é um ponto muito importante. Lógico que na tomada de decisão você vai ter situações muito importantes que você conseguiu e outras não tão importantes assim, ou que você fala, poxa, deixei para trás. Porque não dá, em todas as tomadas de decisões, não serão todas as questões favoráveis. Terão algumas que você vai ter que deixar para trás, né? Então, quando ela fala, olha, eu vou recomeçar, eu fico feliz no recomeçar. Porque tudo que você, às vezes, escuta um não e recomeçar, faz com que você aprenda mais, com que você consiga ser alguém mais importante, melhor na vida também. Não é de todo um prejuízo. E quando ela tomou a decisão de vir por conta dos filhos, do esposo, teve uma decisão de suma importância, que é a família. De prioridade. De prioridade, né? Então, as nossas decisões estão no nosso conceito moral. O que é mais importante dentro do meu conceito de moralidade? É a minha família. Então, as demais decisões, elas ficam secundárias. Lógico que são importantes também, mas eu posso recomeçar. Então, é melhor eu manter a minha família e recomeçar outras coisas do que neste contexto. Eu acho que o que mata um pouco nós, seres humanos, é assim, a gente tomou a decisão. Tomei uma decisão pautada nas importâncias do meu conceito. Por que eu fico remoendo aquilo que eu deixei para trás? Então, isso é uma questão também que a gente tem que repensar. Se eu deixei para trás e recomecei, eu não tenho que ficar pensando, e se eu tivesse naquela condição? E se eu não tivesse mudado? Porque já foi, é um novo contexto. Então, eu tenho que pensar, e agora? O que eu tenho mais? O que eu posso fazer mais diante deste novo contexto? Novas decisões, e não decisões que já foram tomadas, que já foram decididas, que já ficaram para trás, né? Uma frase que eu gosto muito, Fabrício, é essa aí, de que ser feliz é saber não pensar no que poderia ter sido. Porque a gente fica criando e tentando resolver um problema de um passado que não aconteceu. O que seria? Isso não existe. Olha, né? Quando começa com a frase, e se, eu já falo, parou. Porque o e se não existe, né? Então, já é algo que você está fantasiando uma possibilidade que não é real. Então, não adianta a gente ficar vivendo do passado, de possibilidades. Possibilidades novas, sim. Aí eu acho que é bem importante. E o que ela falou aqui é louvável. Acho que a gente tem que escrever isso em letras garrafais. As minhas decisões, elas devem sempre ser favoráveis. Elas sempre têm que beneficiar aqueles que dependem dela e de que elas não estão decidindo. As minhas filhas não têm um poder de decisão tão grande quanto o meu. Portanto, as minhas decisões devem favorecê-las. Então, ela está aqui, ela está entre uma graduação e uma família. Não tem muito o que pensar. E fique feliz, porque você acertou. Porque sem graduação, a gente pode viver de uma forma. Sem família, é um outro tipo de fracasso. Há uma coisa que se disse e eu digo também para você. Não existe sucesso no mundo que compense um fracasso familiar. Não existe isso. A gente precisa pensar sempre nisso, no que e por que voltamos. A gente, falando em voltar, a gente vai para o intervalo e esses 4 minutos é tempo suficiente de você pegar seu celular, que daí provavelmente está aí do seu lado, e mandar uma mensagem. Manda uma mensagem do Por um Feliz para Sempre. Ah, mas você não é casado? Manda uma mensagem também e peça a revista Esperança Novo Tempo. Você pode escolher, são mais de 30 títulos diferentes. Entra lá no site que você vai ver. A gente vai e já volta. Meus amores, presta atenção aqui em mim. Aliás, foca em mim. Vem pra cá. Olha, o WhatsApp para você pedir o curso Felizes para Sempre é esse aqui, ó. 12-982000062. Fica um pouco confuso, porque tem o WhatsApp do programa, que é o 983150249, para onde você manda suas perguntas, interações aqui pra gente. Mas você quer o curso para fazer o seu casamento acontecer de verdade? Estamos juntos. Então, o WhatsApp é esse aqui, ó.
982000062. Aparecendo Se eu na fosse tela. a produção, eu só deixaria esse número aí. Quem mandou interação até agora mandou, quem não mandou, não manda mais, porque tá gerando confusão. Eu não quero ninguém confuso, quero todo mundo felizinho, tá? E falando em felicidade, tem uma matéria para chegar pra gente aí, né, pastor Aleixo? Que legal. Não, esses momentos são sempre muito legais, né? Porque a gente se desloga, é como abrir a janela do Entre Família, que a gente está na nossa sala e vai abrir a janela para ouvir as pessoas falando. Lucas foi falar com pessoas sobre esse assunto que a gente está falando aí, de ir e voltar, exatamente no lugar onde as pessoas vão e voltam. Curta aí, que é legal mesmo essa matéria. Lucas Nascimento. Quantas vezes a gente já quis que o tempo passasse mais depressa? Já em outros momentos que ele voltasse. Ou então que ele parasse. Nem que fosse por um tempo. Só que o ponteiro da vida segue. Assim como nossos planos que precisam ser colocados em prática e tem hora que é preciso pegar a mala e partir. Mas seria esse o melhor momento a se fazer? E se der errado, eu volto? Por aqui no terminal rodoviário do Tietê, em São Paulo, o maior da América Latina, eu conheci gente que foi, mas que percebeu que chegou a hora de voltar. Para sua cidade, para sua terra? Sim, tô voltando, porque lá tem minha família, né, meus filhos. Pensei de ser uma coisa aqui, eu consegui algumas coisas, mas não deu certo, eu tô voltando pra lá. Quanto tempo você ficou por aqui? Quase 2 anos. Te motivou para cá a tentar algum trabalho, alguma coisa parecida? O que foi? Isso também, meu esposo estava aqui, né, aí eu vim, mas só que não deu certo, aí eu tô voltando. E quando você decidiu, falou, preciso voltar, como é que foi trabalhar isso? Vou voltar para um lugar? Sendo, mas eu tenho que voltar. Minha mãe tá lá e ela precisa de mim, mãe é mãe, né? Eu tô voltando. Esse negócio de minha mãe tá lá, minha família tá lá, é um certo seguro? Ok, não deu certo, eu vou voltar. É seguro. E você pensa, então, voltar pra cá? Ou... Não mais. Só passeio, pode ser, né? Pra morar, não. Não foi o que você esperava? Não foi. É complicado. Nesse período você ficou trabalhando, não sei se eu vou, se eu não vou, como é que foi? Foi difícil, mas eu consegui aceitar. Eu tenho que voltar. Qual que é o seu destino, então? Rio Grande do Norte, Natal. Quantas horas de viagem? São mais 4 dias. Mas aquela, quero chegar logo. Então o coração apertado. Não vejo a hora. E quanto tempo você ficou aqui sem você voltar pra lá? Desde que você chegou, você não voltou mais ou conseguiu? Não voltei mais. Vim pra ficar, mas como não deu certo, tô voltando. E agora é tentar por lá. É, isso. Boa viagem pra você, viu? E caminhando pelo terminal eu encontrei histórias que o sair de casa deu certo. Encontrei vocês bem no cantinho, então aqui meio que se protegendo do frio, né? Tá frio pra caramba aqui em São Paulo. Como que é o seu nome? Luana, O seu? Ramatiz. Tá, então conta pra gente certinho de onde que vocês são. Eu sou nascida e criada no Rio, porém nós nos conhecemos em Manaus, casamos lá e estamos no Rio há 1 mês de mudança, de Manaus para o Rio. Olha essa mudança. E o que te motivou então sair de Manaus e chegar ao Rio de Janeiro? É alguma coisa relacionada com o trabalho ou não? Então, a gente tem uma empresa, né, que fornece souvenirs, né? E graças a Deus, Deus tem abençoado e o nosso negócio cresceu. E para o escoamento desse material, a gente teve que vir para cá, para esse lado do país, né? Porque em Manaus, eu sou de Manaus, e lá em Manaus é um pouco difícil, né? O frete, essas coisas são um pouco mais caro. E nós viemos para cá, pro Rio de Janeiro, né? Nós estamos em São Paulo, mas nós viemos aqui pro Rio justamente para isso, né? Para distribuir melhor nosso produto. E ficou aquele sentimento, tá, eu vou sair da minha terra, eu vou para um outro lugar. Gerou um medo, será que vai dar certo? Será que não? Vou para lá tentar. Passou isso na cabeça antes de você de fato sair e morar em outro lugar? Então, o que acontece? Eu e minha esposa, nós nos reunimos em novembro, né? E vimos a história de Abraão, né? Sim. Que ele foi, Deus mandou, ele foi, né? Assim, Deus não falou em particular com a gente, né? Pra ir, mas a gente teve o sentimento no coração e a certeza, né? Que se Deus está com a gente é maioria. E a gente veio pra cá pra fazer 2V. A gente vai vir e vai vencer. Você, né?
E às vezes o voltar, na verdade, revela que o destino é um grande desafio. Mas, Cláudia, você também é alguém que está indo para um novo desafio. Mas porque tem uma razão maior, né? Conta pra gente. De onde que você tá vindo agora? Tô vindo de Curitiba, Paraná. E qual que é o seu destino? São Paulo, interior de São Paulo, Tabatinga. Mas queria que você compartilhasse com a gente. Você tá indo pra ficar próxima da sua mãe, né? Qual que é a razão, o que tá levando você a sair de Curitiba? É a questão da saúde da minha mãe, né? Que ela se acidentou já tem 1 ano já e tá bem debilitada, né? Não consegue se movimentar, então eu tô indo pra lá pra cuidar dela e aceitar esse medo, esse desafio, né? Que é muito grande, a gente tá indo, tipo, começar do zero. Porque você tá indo, você não tem uma data pra voltar, você tá indo pra ficar. Indo pra ficar, pra ficar mesmo. E a razão de você estar indo é justamente para estar junto com a sua mãe nesse momento, né? Sim, nesse momento, sim. Ela é minha prioridade. E lá você já tinha um trabalho, como é que era? Curitiba, sim, eu tava trabalhando já, né, há 1 ano lá já como cuidadora, né, e tinha uma vida, né, tinha uma estrutura, então assim, em 15 dias você, tipo, tem que ir. Aí tira o menino da escola, pede a conta no trabalho, tipo, deixa sonhos pra trás, né, que eu tava fazendo curso de técnica de enfermagem, pra mim poder cuidar dela e começar um novo desafio lá. E entregar na mão de Deus, né, falar, ai Senhor, vai na frente, porque a gente fica meio perdido, né, pra recomeçar. Fica um pouco de medo pelo novo? Muito, eu chorei muito ontem, porque eu deixei 2 ouro lá também, né, deixei 2 filhos lá também. E o menorzinho tá indo junto? Tá, minha rapinha do Tati. Quantos anos ele tem? 7. 7 aninhos. É. Vai estar acompanhando. Esse é o João, presente de Deus. Tem que ir. E tamo aí na luta, né? Então, pela sua mãe, você tá indo, então, pra estar junto nesse momento. E você falou que você vai se desafiar. Você não sabe que vai estar, porque você também precisa encontrar um trabalho por lá. Esse é o maior desafio, é trabalhar na residência, né? Dentro de casa, porque eu tenho que auxiliar as 2 coisas, né? Tanto o cuidado da minha mãe, quanto o trabalho novo. Agora, por onde eu começar, só Deus. E essa daqui, ó, é uma das tantas plataformas desse terminal rodoviário. Mas também a gente pode ilustrar com uma porta para uma vida melhor. A gente conversou com muita gente, acabou compartilhando um pouco mais da sua história. São pessoas que estão arriscando tudo, não sabendo exatamente o que te espera lá na frente. Tinha gente que veio para cá, trabalhou, passou um tempo, mas percebeu que não deu certo e o caminho é voltar para casa. E cada uma delas, cada história, cada comentário, a gente percebeu que o caminho para tudo isso é o arriscar. Dá aquele medo? A gente percebeu. Mas é o novo que vem aí, é o tentar. Puxa, que matéria bonita, viu? É bonita. Emocionante. Exato, bem feita. Parabéns, Lucas. Parabéns, Luquinhas. Eu não vi o cinegrafista quem foi, mas parabéns. Estou eu aqui sentada do intervalo. Mas parabéns, bonita mesmo. Eu acho que é o Márcio. Márcio? O Márcio é fera. Aliás, os meninos são feras. Alan, sensacional. Parabéns. Fera E o também. conteúdo e as histórias... O que me chamou muita atenção é o motivo com que as pessoas têm voltado ali. Sim. Eu estou voltando para cuidar da minha mãe, eu estou voltando por causa de alguém. Não se concentrava só no vir, fazer sucesso ou fracassar nos seus próprios projetos, eu vou voltar por quê? Eu acho que tem 2 coisas que se destacam e a gente precisa também colocar isso na superfície. A primeira é a nossa definição de coragem. Porque às vezes a gente define tão errado e esse equívoco vai nos custando muito caro. Por exemplo, o que exige mais coragem? Você xingar alguém no momento de fúria ou você pedir desculpa para alguém cujo relacionamento é profundo? Não sei você, mas para mim pedir desculpa exige muito, muito aquele ato de me perdoa. Voltar, se humilhar, isso exige muita coragem. E às vezes a gente acha que coragem é para outro tipo de coisa. Olha ali, você pega uma história que alguém diz assim, eu vou voltar. E o voltar envolve humilhação. O voltar envolve você pegar aquilo que fez você sair, amassar e falar, é assim, eu vou voltar. Mas isso é a vida humana tal como ela é. Porque na nossa vida, ela é cheia de tropeços e percalços e é imaturo achar que a gente vai fazer tudo e pensar em tudo, passar por todos os projetos e tudo vai ser aquele voo, velocidade de cruzeiro, céu azul.
Não vai. E essa humildade ela é fundamental para a gente pensar, né? E viver a vida. Tem uma frase que eu gosto muito de um sociólogo brasileiro. Ele disse que lutei muitas batalhas. Perdi a maioria delas, mas eu não me envergonho de nenhuma delas. E aí ele vai dizer duas coisas. Uma é assim, eu prefiro perder uma batalha do que lutar do lado daqueles que venceram. E outra diz, desistir foi o meu maior ato de coragem. Desistir é um ato de coragem. Eu conheço gente e já enterrei pessoas que não souberam desistir. Que insistiram, adoeceram e morreram sem voltar. E aí tem hora que a gente fala, não, eu vou voltar. Porque é importante a gente pensar o que é a família pra gente. A família é o último porto, é a última barreira, é o último muro, é o lugar de onde a gente sai sabendo, se der tudo errado, tem sempre um lugar para voltar. E a família tem que se construir falando isso para as pessoas. Todos os membros da família têm que ter essa consciência muito forte que ali é a última barreira. Ali é o último porto, é ali, se tudo der errado, lá não pode dar errado, lá não deve dar errado. É o jovem que saiu de casa e lá junto com o porquinho, caindo em si, fala, vou voltar para casa. Deu para ver nessas histórias também que os atos são movidos pelo amor, né? São mulheres que contam as suas histórias voltando. Nenhuma dessas mulheres apareceu junto com o marido, onde eles estão. Tem muitas lutas envolvidas. A gente nunca pode tomar a história de um como a história de todos. Tem os que voltam frustrados e fracassados porque fracassaram em relação aos seus próprios desejos e aí estão com vergonha do que elas não conseguiram para si. Mas olha como cresce quando ela diz assim, eu volto para cuidar da minha mãe. Eu volto para... as duas falaram, né, de cuidar da mãe. E aí uma delas fala assim, Fabrícia, estou deixando para trás 2 filhos, 2 tesouros. Essa vida, ela exige da gente muita competência para dar conta de que até mesmo uma experiência de tanto amor para dedicar a um, como ela está indo dedicar amor à mãe, você deixa para trás 2 filhos. Meu Deus, a vida não é de brincadeira. Não, e essa questão de tomar as decisões, né? Qual é o meu peso agora, neste momento, para tomar essa decisão? Quem mais precisa de mim? Quem mais precisa de mim? Ela falou que o mais novinho ela tinha 7 anos. Muito provavelmente os outros 2 já são maiores, já estão com uma vida aí mais tranquila, não precisa tanto dela. Então, ela fez essa tomada de decisão. Mas ela teve que abrir mão e deixar para trás pessoas que ela ama para encontrar pessoas que ama. Então, assim, é difícil, não tenho a menor dúvida. Quanto mais difícil a decisão, maior será o crescimento também, né? Então, assim, toda tomada de decisão vai ter frustrações para trás e vai ter novas condições. Precisa ter coragem para decidir entre ir e voltar, coragem para continuar e não ficar no e se, como nós falamos, pensando no que deixou, né? Enfrentamento, enfrentar novas condições, entender que cada momento nós passamos por etapas da vida e etapas importantes, ciclos. E que às vezes a gente tem que fechar portas para abrir outras. Eu acho que cabe bem aquela frase, né? Toda escolha supõe renúncia. Tem que renunciar em alguma coisa. Agora, quando a gente tem que renunciar em nome de algo que é mais voltado ao meu eu e à minha satisfação, você corre mais riscos de falhar. Uhum. Quando você escolhe fazer algo pensando no outro, você tem mais acertos, porque nunca se erra amando, nunca se erra cuidando. Ah, mas o outro não agradeceu, o outro não acolheu, o outro não recebeu, mas você fez. Tá feito. É uma necessidade de todos os dias a gente pedir sabedoria para Deus, para a gente saber o que custa muito e o que custa tudo. Isso é uma coisa de todos os dias você está tomando essas decisões. Tem coisas que custam muito e a gente tem que enfrentar as coisas que custam muito. Mas tem coisas que custam tudo. E se você errar, você perde tudo mesmo, completamente. Viver com Deus custa muito. Viver sem Ele custa tudo. Você fica sem absolutamente nada. Às vezes, para você preservar o valor de uma família, custa muito. Você tem que abrir mão de muita coisa. O próprio voltar, qual é o custo de ficar? E às vezes voltar vai te custar muito, mas ficar custa tudo. Então, voltar é sempre muito importante. Ou a razão, né, de a gente entender, né, Fabrícia, daquilo que você falou, de pesar
e saber qual é os ingressos e as lombadas que você vai pagar no caminho. Exato. Verdade. E você aí de casa, talvez está vivendo isso, né? Vivendo um dilema aí, volta, não volta. Talvez você que está aí no seu casamento, no seu relacionamento, né? Pensando, saio, fico. Antes de você tomar qualquer decisão, entre em contato com a gente e peça agora mesmo Felizes para Sempre, tá bom? Ah, mas não tem mais amor, não tem mais... Calma, entre em contato com a gente agora, pelo telefone 0, o código, não precisa nem de código da operadora, né? É só o 12982000062. Você só precisa mandar pra gente as 3 palavras, né? As 3 palavrinhas Felizes para Sempre. Só isso. Mandou Felizes para Sempre, você vai receber aí no seu WhatsApp mesmo, através da Esperança, nossa instrutora virtual. Imediatamente. Não é depois e tal, não. Na hora. Você já vai receber esse guia de estudos Felizes para Sempre. Um link para você, homem, e você vai receber também um link para encaminhar para sua esposa, tá? E aí os dois vão fazendo. Quando você fizer o seu, ela já vai receber a notificação, ó, ele já fez o dele. Aí ela vai fazer o dela também, tá bom? E é o mesmo pensamento, mas voltado para o homem, voltado para a mulher. Não perca tempo agora mesmo. 0, ou melhor, não precisa, eu fico confuso com a operadora, não precisa. É só o 12982000062. E a gente vai para o intervalo, é o tempo de você pedir, a gente volta já. Hora do quê? Hora das interações. Né? O Aleixo já te disse, não faz pergunta para dar leite, vai que ela não está pronta para responder. Não, eu já fiz e voltei. Eu fiz e peguei. Hora das interações. Eu lembro das minhas filhas quando eu era pequenininha. Agora fala, canta aquela música lá. Pronto. Aí quando você não queria, ela cantava. Criança faz isso mesmo. Crianças. Às vezes só continua. Ia dizer, só crianças? Crianças interações. A Edna. De onde que é Edna? De algum lugar do Brasil, bonitão aí, né? Boa tarde, povo amado. Obrigado. Nóis, boa tarde, amado. É nóis. Ela falou, no meu caso, nossa família mudou de uma cidade para outra e tivemos que retornar em 6 meses. Foi frustrante, mas vimos a mão de Deus nos guiando o tempo todo. 6 meses, um curto período de tempo, né? E, claro, a frustração vem mesmo, né, Fabrícia? Sim. Precisa ver o quanto tentaram também ali, o que aconteceu para tão pouco tempo retornar, né? Mas existe uma questão que é importante quando a gente fala em tomada de decisão também, que ela vai ser por situações a curto prazo ou mais a longo prazo. E que elas definem também, né? Então, o que fez eu em tão pouco tempo já mudar de opinião, por exemplo, ou mudar o contexto, e o que faz eu manter a minha situação por mais a longo prazo. Agora, não dá para dizer que não é frustrante. E o mais importante, né? Deixar realmente nas mãos de Deus para essa retomada. Essa frustração claro, é nossa, né? Mas quem está em volta, se é uma família acolhedora, claro, acredito que não vai olhar como, coitado, não sei o quê. Não, vai abraçar, vai acolher. Até pode, no primeiro momento, poxa, coitado, mas por eu me sentir frustrado, né? Aí sente isso. Não é mais ou menos isso? Sim, e sabe que eu tem penso? volta que é boa também. É, exato. E quem recebe estava afim, estava com saúde. Que bom que você voltou, posso aqui te ajudar. E uma daquelas meninas uma delas falou, eu não vejo a hora de voltar. Sim, voltar pode ser muito interessante. E também tem uma outra questão. Eu tive a oportunidade dessa mudança por um período. Morar fora, morar numa outra cidade, conhecer um outro ambiente. Então, também nesse percurso, houve uma oportunidade interessante de alguma coisa que te impulsionou. Então, eu conquistei, porque muitas vezes a gente não tem coragem de enfrentar o de grandes mudanças, e aí também fica a frustração de, poxa, eu nunca tentei, eu nunca mudei, eu nunca fiz nada diferente. Então, essa oportunidade também de ter tentado, mesmo recebendo depois um não, ela é importante. É que nós temos medo do não. Nós não gostamos do não, mas o não também é importante, é necessário. Você vê na criação de crianças. Se a gente der tudo que a criança quer, ela vai ser uma criança mimada, chatinha, etc. Ela vai se tornar uma criança que você não quer. Exatamente. Então, o não, ele é muito importante. Então, receber não, voltar também é muito bom e pode ser muito melhor. Porque eu acredito muito que os nãos, eles podem te impulsionar para sims melhores.
né? Ainda mais se você tá ali em comunhão com Deus, na sua fé, acreditando que aquilo vai dar certo. Então, E não tem como viver sem frustração, sem perdas, mas em todas elas nós temos oportunidades de aprendermos, né? E especialmente com Deus. Eu estou aqui pensando, por exemplo, Abraão nunca voltou para sua terra, para sua parentela. Ele não voltou. Deus disse: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para o lugar para onde eu te mandarei. Mas quantas perdas, quanta frustração, quanta expectativa, quanto Abraão teve que aprender com Deus e em Deus na caminhada. Então, pensar em histórias assim, nos recomeços, mas nem sempre retornar é a única frustração. Às vezes é na caminhada que a gente precisa dela, inclusive, para se dar conta de quem é Deus na vida da gente, guiando. Uma coisa, eu conheci em 2017 um rapaz que é estudante de Direito, que ele veio da Síria. E eu perguntei para ele: você tem vontade de voltar? Ele falou: para onde? Eu não tenho para onde voltar. Não há mais família, não há mais bairro, não há mais cidade. Então, se você tem para onde voltar, isso já é uma grande razão para agradecer a Deus. Muitas pessoas não têm para onde voltar quando vai. O Rócio de Mojimirim, aqui pertinho da gente, boa tarde. Morávamos de aluguel, recebemos a notícia de que ganhamos um apartamento do CDHU. Mudamos cheios de esperança, pois finalmente iríamos sair do aluguel. Mas meus filhos e meu esposo entraram em depressão. Acabamos vendendo o apartamento e voltamos a morar de aluguel na mesma casa de onde saímos. Estamos melhor pagando aluguel, meu esposo saiu da depressão, mas me frustrei comigo mesma. Não fui capaz de segurar a bênção que Deus me deu. Rocio, deixa eu te falar uma coisa. A bênção que Deus te deu foi a cura do seu esposo e dos seus filhos. Isso foi a bênção. O apartamento dá para ganhar. Meu esposo e filho não dá, não. e ela ganhou, né? Ela só voltou pro aluguel, teve uma outra decisão. Então ela conquistou, foi algo extremamente importante, mas as expectativas que ela tinha não aconteceu. Então, assim, que bom que ela teve uma outra tomada de decisão mais importante e melhor. Mas ela não pode entender que ela não ganhou, ela não perdeu o apartamento, ela vendeu, né? Então, acho que a gente tem que realmente olhar para as novas tomadas de decisões, né? E acho que isso tem que ser claro. E, de novo, a oportunidade de a gente pensar que o que foi feito envolve frustração, sim, o seu sonho, mas o que foi feito em nome do amor. Eles voltaram a viver de aluguel para que duas pessoas que adoeceram nessa ida, porque provavelmente não se adaptaram ao lugar, ao ambiente, a situação, enfim, foi diferente. Então ela volta por amor. Você não erra quando faz por amor, acredite nisso. Isso precisa ser a tua cura. Mais uma interação aqui na tela pra gente. Obrigada a você que confia e compartilha. Agora é a Marisa, né, Abinal? Isso. Eu me separei depois de 23 anos juntos, por uma decisão errada. Isso foi em 2019, hoje somos muito amigos e cuidei da minha ex-sogra até o fim. Ela foi enterrada há 15 dias. Uau. Além de muito amigos, sei que nos amamos, mas não sei como abordar sobre voltarmos. Olha, ela levou para um outro lugar, uma retomada de um relacionamento, né? Nós estávamos falando em retomar para lugar, retornar para uma família noutra perspectiva, e ela me traz uma abordagem diferente, voltar ou não voltar nesse relacionamento. Achei fofo, inclusive, né? Bonitinho. E antes de tudo, acho que, né, mais uma vez, os nossos sentimentos pela sua perda, pelo seu tempo de luto. São 15 dias que morre alguém de quem você ajudou a cuidar e certamente amava. Os nossos sentimentos para você, até o dia da manhã da ressurreição. E aí, eu acho que ela tem que avaliar algumas questões, né? Ela ficou casada por muitos anos, foi alguém muito importante, tanto que eles se são amigos hoje é porque tem um respeito, tem um carinho e tem uma certa admiração. Isso é uma soma importante para um relacionamento. Então, pode dar certo? Pode. É importante entender como tá as expectativas dele também. E eu acho que ela tem que ser sincera para ele, né? Numa conversa franca, mostrar e dizer que percebeu o quanto ele é importante, ou quanto ela gostaria de estar novamente com ele. É possível. É possível, vamos torcer para isso. Conta pra gente depois. Verdade. Eu vou aqui rapidinho falar para você que está me olhando através dessa câmera. Tá vendo tudo isso que a gente está falando hoje, tudo isso que está
quem sabe, enchendo o seu coração de esperança em poder voltar para casa, enchendo o seu coração de paz também por ter voltado para casa e estava meio naquela angústia, e vários outros assuntos que a gente vai conversando por aqui, que vai trazendo esperança para o coração, até como esse que a gente falou, da manhã da ressurreição, quando Cristo Jesus voltar. A Novo Tempo, ela fala de esperança 24 horas por dia. E até mesmo os nossos intervalos, né, não são comerciais, mas são os intervalos ali da programação, a gente utiliza para falar de esperança também, para oferecer materiais gratuitos. Mas como a Novo Tempo é mantida então, se ela não tem propagandas comerciais, não tem anunciantes? É porque a Novo Tempo ela é mantida primeiramente por Deus, né? E Deus utiliza essas pessoas incríveis, mensageiros que nós chamamos de anjos da esperança. E fica aqui a minha gratidão a você que é um anjo da esperança, faz a sua doação para ajudar a manter a Novo Tempo através dos R$5, dos 15, dos 50, dos 100, 1000, enfim, quanto você pode doar. É essa doação que tem mantido a Rede Novo Tempo de Comunicação. Abinal, eu também quero ser um anjo da esperança, quero ajudar a manter, porque eu tenho sido abençoado e quero abençoar a vida de outros também, através da programação e através dos materiais que são enviados gratuitamente. Você quer saber como? Entre em contato com a gente agora, através do telefone 0, o código da operadora 12 21 27 30 30. Aparece aqui na sua tela, ó, 0, o código da operadora 12 21 27 30 30. Descubra mais como você se tornar um anjo da esperança, ou se quiser, já faça um Pix agora mesmo também, tá bom? E vamos com mais uma interação, a última dá tempo ainda, né, pastor Aleixo? É do Leandro Cotrim, de Campo Grande, no Rio de Janeiro. Boa tarde, Leandro. Muito bom, Leandro, você representar o público masculino aí, viu? Verdade. A gente fica feliz. A Bíblia nos orienta a toda ação nossa a pedirmos a orientação de Deus antes de qualquer decisão, seja ela de sair do país, ou investimento, negócio e outros. Essa não seria a nossa atitude para não passarmos por decepção, frustração e outros sentimentos? Que pergunta incrível. Eu quero lembrar a todos, você também, de que os grandes homens de Deus em toda a história, aqueles que são relatados na Bíblia, sendo fiéis a Deus, também se decepcionaram, se frustraram. A frustração, a decepção, essa sensação de fracasso, ela é real para quem vive num planeta maculado pelo pecado. Aqui, nesse mundo, as coisas dão errado. Se a gente olhar para o livro de Gênesis, nós vamos ver que aquilo que Deus quis avisar e avisou para Adão sobre comer o fruto, dizia exatamente isso. Se você comer o fruto, as coisas vão começar a dar errado. E as coisas vão ficar sem explicação. Elias se frustrou, Moisés se frustrou, Daniel se frustrou com a própria visão que ele ouviu. Isso acontece, mas a orientação de Deus nos dá certeza de não frustrarmos Ele, de não decepcionarmos Ele. E não decepcionar Deus já não tem mais nada, nenhuma vitória nessa vida para alcançar. Então, ela nos livra mesmo de verdade de muitas coisas, muitas coisas. A lei de Deus nos livra de muitas coisas, muitos males, ela nos protege mesmo. A orientação de Deus nos protege e nos dá propósito, mas vencer as decepções, inclusive, faz parte do nosso testemunho em relação a Deus. E eu queria te chamar a atenção para uma coisa muito importante nesse tema que falamos hoje. A história do mundo é a história de uma grande volta. Não é à toa que quando a gente fala que uma pessoa mudou de vida e aceitou a Deus, a gente chama esse processo de conversão. Conversão é voltar. A história minha, a sua, é a história de gente, de filhos voltando para casa. E por essa porta que passamos ao voltar para casa, passa uma Maria, virgem, mãe de Jesus, e passa uma Maria Madalena, prostituta também. Passa o José, que nunca cometeu nada de errado, e passa um Judá que fez tudo errado. Assim é a vida, assim é a volta, e por aquela porta vai passar um Abraão e um ladrão que estava do lado da cruz. Nem todos saem pelo mesmo motivo, mas todos voltam pelo mesmo. Quando Jesus estava com os seus discípulos a caminho de Emaús, no capítulo que fecha o livro de Lucas, ele nos traz assim, para aquecer o coração, uma realidade, porque andando com eles pelo caminho, explicando qual era de fato a missão do Messias, eles param diante da casa deles e falam: fica, Senhor, já está tarde. Jesus entrou, orou com eles, partiu o pão e desapareceu. Isso é tão emblemático porque muitas vezes na nossa vida a gente vai ter essa sensação de que o Deus que nos chamou para ir para o projeto, de repente desaparece.
Você já passou por isso? Eu também. Falou, mas Senhor, não era teu plano e agora eu tenho que voltar. Mas quando Jesus desapareceu, ele não desapareceu porque os abandonou. Ele desapareceu da frente deles porque a partir de agora ele estava dentro deles. Eles falam, mas não nos ardia o coração? Às vezes Deus fala com você. Em todas as vezes ele quer falar através de você. Ao voltar para Jerusalém, aqueles discípulos deram uma razão para a própria existência. Quando Jesus desapareceu diante deles, a mente deles se deslocou para o local onde eles de fato deveriam estar. Às vezes a gente fala, Senhor, fica, parece que ele não ficou. Mas ouça ele falando para você, da mesma coisa que o seu celular te fala quando você erra o caminho ou quando você vai para um lugar diferente. Deus fala, recalculando a rota. Deus muda muitas vezes as esquinas que nós vamos passar, mas nunca muda o destino para onde vai, porque é sempre Ele. Se Ele está no começo da caminhada, a gente já chegou. Lindo. Obrigada, Fabrícia. Eu que agradeço. Depois dessa palavra sensacional. Maravilhoso. Bendito seja obrigado. Deus. Obrigado até as interações, né? Os amigos que participaram com a gente por aqui. Obrigado de coração a todos que mandaram recados. Nem sempre dá tempo de ler tudo, né? Sim. Mas amanhã tem mais. Se Deus quiser, amanhã a gente está de volta por aqui falando sobre o quê? Uma imagem vale mais que 1000 palavras. Já ouviu falar isso, Darleide, pastor Aleixo, Fabrícia? Pois é, vamos falar sobre esse assunto imagino o Aleixo amanhã quebrando as pernas. Dizendo, vocês pensaram errado até hoje. Vocês não percebem, mas ele diz isso todo dia. Meus amores, um beijo e até amanhã. Que delícia ter vocês na companhia. E Vida e Saúde diz o quê? Setembro Amarelo, Vida e Saúde de hoje. Tema importantíssimo, viu? Para você ouvir e convidar pessoas para acompanharem também. Coladinho aqui com o nosso programa Vida e Saúde, Setembro Amarelo. Beijo, um abraço, queridos. Até amanhã. Tchau.